cafenapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília, canal 8 da NET, trazem hoje novamente para entrevistar o jornalista carioca Oswaldo Maneschi. Oswaldo Maneschi é um militante da causa do voto seguro, é também um ativista político, não só do Brasil, mas agora com ramificações na América Latina. Então, o Maneschi, hoje a gente começa o ano praticamente no programa, né, o primeiro programa do ano, e eu perguntaria a você a sua visão, né, deste ano eleitoral aqui no Brasil, que não é só no Brasil, mas é mais 6 países da América Latina, inclusive a Colômbia, né, a Bolívia, o Equador, a Costa Rica e alguns outros, que não me recordo agora, mas que vão fazer também eleições. Eu sei que você andou viajando aí pelo Equador, né, e pelo Peru. O Peru não faz eleição este ano agora de presidente, mas parece que tem uma outra lá. Eu te perguntaria o seguinte, começando pelo Brasil. Você que fez uma série de denúncias juntamente com o movimento, né, ao qual pertence o Brunazzo, né, o Amilcar Brunazzo e a Aparecida, né? Como é o nome da Aparecida dela? Doutora Maria Aparecida Cortis. Aparecida Cortis, né? Que fazem esse movimento já há algum tempo, né? E o movimento do voto seguro, só para os telespectadores terem uma ideia, já descobriu várias falhas, né? Quando se dizia que o programa eleitoral do Brasil, quer dizer, a máquina eletrônica de votar, era algo inviolável. E vocês descobriram que a máquina não era só violável, como também se prestava a fraudes, como foi detectado por esse mesmo movimento. Eu pergunto a você, estamos nos aproximando, né, das eleições e o prazo para o recadastramento biométrico, que esse também é uma questão específica que a gente vai tratar. Mas então, como é que está o quadro brasileiro preparado para esta eleição? Que não é só eleição presidencial, é eleição parlamentar também para a Câmara também, né? e do Senado e para as Assembleias Legislativas e governadores de Estado. É verdade. Então nós vamos passar por um período rico, né, em termos de campanhas eleitorais, de disputas eleitorais, essas coisas todas. Mas, infelizmente, meu amigo Leite Filho, o que se vê aqui no Brasil, infelizmente, é uma involução. É uma involução no sentido de que essa eleição seria a primeira do Brasil, este ano seria pela segunda vez, aliás, impresso o voto eletrônico dos brasileiros, Leite. E isso não vai acontecer por uma decisão unânime do Supremo Tribunal Federal, atendendo a uma solicitação do Tribunal Superior Eleitoral. Na verdade, são mais ou menos os mesmos ministros, são as mesmas pessoas, com algumas alterações no TSE. Mas, enfim, havia uma lei para entrar em vigor agora nessa eleição, impedindo a impressão do voto eletrônico, que é a única maneira de efetivamente se ter o respeito à verdade eleitoral, ter a possibilidade de fiscalizar e auditar o resultado eletrônico da votação. Então, nesse aspecto, esta eleição aqui no Brasil vai ser muito ruim. Agora, pegando até, você citou o caso de outros países da América Latina, na Argentina, por exemplo, já se usa uma máquina de votar, uma urna eletrônica lá na Argentina, que, por exemplo, ao contrário da brasileira, não só imprime o voto do eleitor, como também registra digitalmente o voto desse mesmo eleitor. O que significa o seguinte, há uma dupla garantia de segurança de que a vontade do eleitor está sendo respeitada. Infelizmente, aqui no Brasil, nós vamos ter esse problema, como eu disse a vocês, pelo fato de não imprimir o voto, impedindo que seja feita essa auditoria de resultado. No Peru, eles estão implantando o voto eletrônico, mas diferentemente do Brasil, é um voto eletrônico que é uma máquina de votar eletrônica que já permite também a impressão do voto e a auditoria do resultado. Por que é importante a impressão do voto eletrônico? Porque permite que haja a recontagem. A recontagem é uma questão básica em eleição. Se em caso de dúvida, você reconta os votos. Posso citar o exemplo da Venezuela. Agora, da última eleição da Venezuela. Lá, as urnas eletrônicas da Venezuela, que são fabricadas nos Estados Unidos,
são urnas fabricadas nos Estados Unidos, são usadas na Venezuela, e elas também imprimem o voto, e até houve aquele questionamento do Capriles, que teria havido uma fraude, etc. e tal, e houve uma recontagem total do resultado da Venezuela. Então, isso é uma questão básica para o sistema democrático. Em caso de dúvida, reconta e se tira, se esclarece o caso. O Equador também está implantando o voto eletrônico este ano, tá? Eu até estive lá. O Equador aconteceu uma coisa muito interessante, Leite. A equipe do TSE esteve lá em 2004 para assessorar uma eleição presidencial que houve lá nesse ano, e eles fizeram um sistema meio híbrido, que era parte do voto em papel e parte somado nas urnas eletrônicas, e a coisa não deu certo. Inclusive os nossos funcionários aqui, funcionários do Brasil, eles tiveram seus passaportes retidos no Equador, que houve até uma suspeita que estariam promovendo uma fraude na primeira eleição do Rafael Correa. Isso deu uma confusão danada lá no Equador. Por isso, Leite, que nós que somos críticos do sistema eleitoral brasileiro, fomos convidados para ir lá falar sobre esse assunto. Porque eles vão, nessa eleição que eles vão fazer agora, em fevereiro, no mês que vem, lá no Equador, eles vão usar urnas eletrônicas de terceira geração, que são essas urnas fabricadas na Argentina, que imprimem o voto e registram digitalmente o voto, dando uma dupla garantia ao eleitor de que esse voto está correto. Vão usar também as urnas dessas americanas, que são usadas já na Venezuela, a Smarttic, que também só imprime o voto, não faz o registro digital. E também vão usar uma terceira urna, que parece que é da União Soviética, que essa eu não conheço os detalhes dessa urna, que também imprimiria o voto, quer dizer, na contramão do Brasil. Maneschi, só para que os nossos telespectadores e internautas tenham uma ideia melhor, a questão da impressão do voto, ela é assim tão fundamental? Porque até se alega o seguinte, que se você vai comprar uma camisa, por exemplo, ou até um pedaço de pão, você recebe, né? A máquina registradora te dá lá uma notinha que você comprou aquele pão, né? Se você quiser reclamar do pão, que o pão estava ruim, você pode reclamar. Agora, o que ocorre... Pois é. Pois é. Então, o voto não te permite isso no Brasil, né? Não permite a impressão do voto. Você colocou lá o voto e fica no Deus dará, né? Deixa eu explicar melhor por que é importante para o nosso telespectador entender por que esse voto impresso é importante nessa máquina que nós votamos. O Brasil foi o primeiro país do mundo a implantar um sistema eletrônico de votação com essa dimensão. Hoje somos 141 milhões de eleitores. O nosso sistema é rápido, é muito limpo, né? O resultado sai imediatamente, etc. Tal. Mas o que a gente questiona é a segurança desse resultado fabricado, porque não há como conferir o resultado emitido pelas urnas eletrônicas, porque não há uma coisa palpável, uma coisa material para que você faça a conferência daquele resultado eletrônico. Quando a gente fala imprimir o voto... Então, essa coisa palpável, material, seria a impressão do voto, não só no papel, como digitalmente. E sabe por quê, Leite? Porque é o seguinte, urna eletrônica é um computador. Se você tem um sistema totalmente dependente de software, significa o seguinte, quem domina o software, quem faz aquele software, tem o controle do resultado. Você pode botar lá uma coisinha, entendeu? Dizendo que o candidato A, voto para o candidato A, vai para o candidato B. E o eleitor não tem essa segurança, então ele tem que ver o voto dele impresso. Para você ter uma ideia, Leite, da importância disso, esse tipo de máquina de votar que nós usamos no Brasil e que não imprime o voto, são proibidas na Alemanha. O Tribunal Constitucional da Alemanha, que é o Supremo deles lá, ao contrário, uma decisão absolutamente inversa à do Supremo Tribunal Federal do Brasil, considerou inconstitucionais máquinas de votar que não imprimam voto e permitam a conferência do resultado. São inconstitucionais. É proibido o uso desse tipo de máquina, que o Brasil vende aos quatro ventos, a Justiça Eleitoral brasileira, como 100% seguras, como máquinas, entendeu? Que são absolutamente a garantia de que o resultado é correto, etc. Não é. Nós estamos entrevistando o jornalista Oswaldo Maneschi, baseado no Rio de Janeiro, e que é especialista e também um militante da causa do voto seguro, ou seja, daquele voto pelo qual você pode assegurar, né, o pronunciamento de sua vontade através tanto da urna eletrônica
como da urna tradicional, que não existe mais, nem pode existir em função do aumento da população. Não é contra o voto eletrônico, a gente Correto. é contra a falta de fiscalização, de auditagem deste voto eletrônico. Tá, Maneschi, com relação a esse cadastramento biométrico, né? Isso já houve também muita suspicácia em torno disso, né? Houve muita suspeita, em relação, inclusive, para a entrega desses dados, né? Não só para os organismos americanos de segurança, né? Que estão agora muito também na mira por causa dessas denúncias de espionagem, como também para o uso fruto comercial das grandes empresas, né, que vão utilizar 141 milhões, né, de dados de brasileiros que vão votar. Olha, essa é uma história também complicada, Leite. Vamos lá. De novo, a nossa Justiça Eleitoral no centro, na Berlinda. O Tribunal Superior Eleitoral, a Secretaria de Informática do TSE, fez parcerias, por exemplo, com o Serasa. Nós denunciamos essa parceria com a Serasa. Então, os dados dos 141 milhões de eleitores brasileiros, a Serasa é uma empresa, uma multinacional especializada na venda de informações para finalidades comerciais. Então, como é que um banco de dados público, que é o banco dos eleitores, que são 141 milhões, é o maior cadastro do Brasil. Nós temos em torno hoje de 200 milhões de habitantes, 141 milhões são eleitores. E o Serasa, que é uma empresa comercial, por um convênio assinado com a Secretaria de Informática, estava tendo acesso a esses dados para lá as finalidades de vender isso para o comércio, para a indústria, sei lá para quem. Enfim, isso é um absurdo. Nós denunciamos isso. O Estado de São Paulo comprou a ideia, foi em cima, viu que nós estamos com toda a razão, fez uma campanha em cima disso e o TSE até recuou. Mas só que tem outras parcerias também. Eu cito a parceria do TSE com a Polícia Federal Brasileira e também agora em cima do cadastro biométrico. Agora, isso é uma história comprida, Leite. Eu gostaria muito de explicar melhor para o nosso telespectador essa questão da biometria, porque o problema é o seguinte: a Justiça Eleitoral Brasileira está recolhendo dos 141 milhões de eleitores as digitais dos 10 dedos das mãos e, além disso, uma foto colorida em alta resolução da face. Agora, quando começou a fazer essa coleta de dados, e é uma coisa gravíssima que as pessoas precisam perceber, foi exigido que um programa para captação dessas digitais e dessa foto, um programa que é homologado pelo FBI dos Estados Unidos, porque existe um convênio da nossa Justiça Eleitoral com a Polícia Federal Brasileira, que em 20 dias esses dados biométricos precisam estar na Polícia Federal, e depois há um convênio da Polícia Federal Brasileira com o FBI dos Estados Unidos, que os dados disponibilizados, que a Polícia Federal tem a obrigação de disponibilizar para o FBI dos Estados Unidos os dados que tem acesso. Enfim, nós estamos, na verdade, eu quero explicar isso melhor para o nosso telespectador, fornecendo as nossas digitais e uma foto em alta resolução da nossa face para o FBI dos Estados Unidos. Eu acho um absurdo isso. Maneschi, eu vou interromper brevemente o seu raciocínio para que nós façamos o nosso tradicional intervalo, né? Mas, de qualquer maneira, eu gostaria de pedir a atenção dos nossos telespectadores para o relançamento do livro, que não é um livro, né, uma trilogia, são 3 livros, do escritor e jornalista José Augusto Ribeiro, que vai relançar dentro de 1 mês ou 2 no máximo aqui em Brasília, possivelmente no Palácio do Planalto, esse livro A Era Vargas, né, que é o grande clássico, é o livro mais respeitado e mais fiel à trajetória de Getúlio Vargas. Nós vamos falar isso no segundo bloco, juntamente com o complemento do seu raciocínio sobre o recadastramento biométrico. Quem tem medo de Hugo Chávez? Uma abordagem sobre a nova América Latina. Suas taxas de crescimento com inclusão social que dão inveja à Europa. Mais do que um livro, esta é uma análise do blogueiro FC Leite Filho. Das políticas de Chávez, Lula, Dilma, Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa e Daniel Ortega, que nos arrancaram das políticas de arroxo e nos mantêm longe da crise que afunda os europeus e até mesmo os Estados Unidos. Quem tem medo de Hugo Chávez? Leitura obrigatória.
Desafios brasileiros na era dos gigantes. É um clássico de nossa literatura política. Seu autor, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, focaliza cada um dos 12 capítulos do livro numa série de entrevistas ancoradas pelo jornalista Beto Almeida. TV Cidade Livre de Brasília, levando a você a informação que não chega pela mídia tradicional. O cafenapolitica.com.br volta neste segundo bloco da entrevista com o jornalista carioca e brasileiro também, né? Claro. Oswaldo Maneschi, que é um militante e um ativista da causa do voto seguro. Maneschi, você estava completando um raciocínio aí sobre o recadastramento biométrico, né? Aquele novo título eleitoral. É, o novo título. Né? Se você... É o mesmo título, né? É o mesmo título, só que mas o papelzinho que você vai receber é o mesmo, eu já fiz, né? Já fiz esse recadastramento. E se você não fizer, você vai deixar de ser eleitor. E deixando de ser eleitor, você deixa de ser cidadão. Você não vai poder fazer contratos, você não vai poder... Pode até ter passaporte. É obrigatório no Brasil, né? Até eu acho que as férias ou o seu próprio emprego está comprometido. Pois é, Leite, essa questão da biometria é um negócio complexo, porque você vê, é o maior banco de dados, como eu estava dizendo no primeiro bloco, que existe no Brasil. São 141 milhões de eleitores, e esses 141 milhões de eleitores vão precisar deixar as 10 digitais. O que eu questiono, nós questionamos pelo seguinte, porque a urna eletrônica biométrica vai funcionar com 2 digitais, esses 2 dedão, os indicadores. É isso que vai fazer a máquina funcionar biometricamente. Então, para que estão pegando as 10 digitais? A primeira questão é essa. A segunda questão é que a foto em alta resolução que vão tirar da face da gente, que você é obrigado a tirar, essa foto nos documentos que acompanham a urna na sessão eleitoral, no dia da votação, essa foto vai aparecer lá na mesa da sessão eleitoral em 2x2 em preto e branco. Então, para que eles querem uma foto em alta resolução de 141 milhões de brasileiros e os 10 dedos das mãos? Bom, aí nós estamos caindo num negócio muito perigoso. Eu, por exemplo, me recusei expressamente, fiz uma representação orientada por uma advogada, a doutora Maria Aparecida Cortes, que você citou no primeiro bloco, para não fazer o recadastramento. Eu não quero fazer, eu não quero deixar minhas digitais lá. Esse negócio de... Antigamente se falava tocar piano na delegacia. O cara era preso por A, por B, por algum motivo, estava feito alguma coisa errada na vida, tinha que deixar suas digitais lá. Então era uma coisa que era uma coisa... como é que eu vou dizer isso? O cidadão que saía da linha era obrigado a tocar piano, a deixar as digitais lá, que tinha uma ficha criminal na polícia. Só que agora estão criminalizando toda a população, porque, repito, a urna biométrica funciona com as digitais dos 2 dedos. Eles estão pegando dos 10. Isso é para fins forenses no mundo inteiro. E quando eu falei isso, quando essas 10 digitais e essa foto em alta resolução batem na mão da Polícia Federal, por conta de convênios da Polícia Federal com a Polícia dos Estados Unidos, esse banco de dados vai parar no FBI nos Estados Unidos, que está formando... Como é digital, né? A coisa é muito fácil de fazer essa migração, às vezes é até automática. Pior, você falou num ponto fundamental. Quando o TSE fez a licitação para a captação dessas digitais, que isso custa dinheiro. Primeira coisa que custa dinheiro, e muito dinheiro captar digitais de 141 milhões, as 10 digitais de 141 milhões de brasileiros. E o TSE exigiu na sua licitação que fosse usado um determinado software proprietário, entendeu? E homologado pelo FBI dos Estados Unidos. Então, quando começou essa história, já era prevendo que esses dados iam parar lá no banco de dados dos Estados Unidos, que eles estão formando um banco Como foi o anterior, né, para a Serasa. Como foi o anterior também para a Serasa. E por que todos os brasileiros precisam ter, de repente, suas digitais lá no banco de dados dos Estados Unidos? Isso não faz sentido. Nós somos um país soberano, pô. Nós vamos tocar piano nos Estados Unidos, que não faz sentido uma coisa dessa, mas tem uma explicação política
nos Estados Unidos para isso. Os Estados Unidos, por conta da luta deles contra o terrorismo, por conta dessas denúncias todas que o Edward Snowden fez de espionagem, essas coisas todas, eles estão formando um banco de dados mundial com digitais de cidadãos do mundo inteiro, preocupados em combater o terrorismo antes que o terrorista se apresente. Que esse é o espírito da espionagem desse país policialesco que se transformou os Estados Unidos. Hoje eles têm a preocupação com essa história de terrorismo, de pegar os dados, os e-mails, os telefonemas de todo mundo, eles captam tudo que as tecnologias hoje, as novas tecnologias permitem isso, e quando eles suspeitam de alguém, vão fuçar a vida do cara e revirar a vida do cara pelo avesso. Aqui no Brasil nós estamos dando as nossas digitais para eles poderem fazer isso. Correto. Maneschi, você também está... Desculpe. O mais grave, sendo obrigados, que você não quiser deixar suas digitais, se você não quer deixar suas fotos lá, você vai deixar, como disse você muito bem, deixar de ser cidadão eleitor no Brasil. Isso é um absurdo. Correto. Maneschi, passando agora para outro assunto, ao qual você também está ligado. Eu soube que você está promovendo, né, a reedição do livro A Era Vargas, do jornalista José Augusto Ribeiro. Esse livro foi lançado em 2001. Exato. Né? Ainda o Brizola estava vivo e o Brizola estava muito interessado. Realmente deu substanciais elementos ao Zé Augusto, e que também percorreu o Brasil no levantamento de dados sobre esse livro. E ele é considerado um clássico, né? Eu sei que há muitos autores dedicados ao assunto, porque o Getúlio é uma personagem inesgotável, né? Mas, inclusive, livros muito bons agora, uma outra coletânea de outra trilogia sobre o Getúlio Vargas, escrita pelo jornalista Lira Neto, que também foi muito bem conceituado. Mas essa perspectiva que tem o Zé Augusto Ribeiro, em função das suas ligações com Brizola e dos seus estudos permanentes sobre não só Getúlio Vargas, mas sobre Tancredo Neves, e ele próprio escreveu um livro sobre Jânio Quadros, né, o José Aparecido. Ele é um homem muito vivido e também um escritor de mão cheia, né, um grande estilo, né, inimitável, por sinal. E então eu queria saber sobre este livro, como é que vai sair novamente, né? Porque já, como foi lançado em 2001, essa edição, que deve ser ampliada e melhorada, com né? certeza. Eu quero saber, você foi também o autor da revisão, né, dessa nova trilogia. Olha, eu estou ajudando o José Augusto nessa tarefa. Primeiro que eu sou uma das pessoas que sou fã de Getúlio Vargas, do que ele fez pelo Brasil. A história é sempre escrita pelos vencedores. Getúlio foi uma das pessoas perdedoras. Getúlio, presidente da República do Brasil, em agosto de 54, estão completando, agora neste ano de 2014, que nós estamos agora no início, né, 60 anos que ele, presidente da República, para garantir o seu legado político e as suas realizações, ele precisou dar um tiro no coração. Ele se matou na presidência da República e foi uma comoção nesse país. Eu tinha 4 anos de idade, Leite. Eu me lembro do dia que Getúlio morreu, que ele se matou. Eu morava no Rio de Janeiro e foi uma comoção nacional. O país pegou fogo. Eu sou um pouquinho mais velho que você, só mais 3 anos, então eu tinha 7 anos de idade. Eu me lembro que a minha mãe foi me buscar no colégio. Acabou as aulas. Mamãe, o que aconteceu? Isso lá em Sobral, no Ceará, né? Mamãe disse, não, meu filho, olha, vim pegar você, o colégio encerrou as portas, ninguém sabe o que vai acontecer, o Getúlio morreu. Qualquer telespectador que não esteja vendo que isso para os mais jovens também que não estão vendo aqui esse programa. Os mais velhos tenho absoluta certeza, eu tinha 4 anos de idade e lembro como se fosse hoje o que aconteceu nesse negócio. Bom, livro contra Getúlio, como eu estou dizendo, a história é escrita pelos vencedores. Getúlio foi um dos perdedores, ele teve que se matar para garantir a verdade dele. Criar esse trauma que o Brasil viveu naquela época. E Getúlio Vargas foi o pai da industrialização do Brasil. Você quer dizer perdedor no sentido de manobra política, né? Principalmente de inverdades históricas, que quem venceu foram os golpistas de 64. Venceu a manobra, não o projeto de país que ele cultivava. A manobra política. Olha, aí é uma história comprida. Vamos lá. Os caras que fizeram Getúlio dar o tiro no coração em 54 foram os mesmos caras que tentaram impedir a posse de JK em 55, porque JK se elegeu com o apoio dos getulistas, dos trabalhistas na época, e elegeram João Goulart vice-presidente de JK. São os mesmos caras que em 61 tentaram impedir
quando Jânio Quadros renunciou à presidência da República, depois de 7 meses de ter tomado posse, tentaram impedir a posse de João Goulart, e são as mesmas pessoas, aí é uma outra data também cheia, histórica do Brasil, que há 50 anos atrás, no ano de 1964, deram um golpe militar que mergulhou esse país em 20 anos de ditadura. Então, esse livro que o Zé Augusto está relançando agora, aos 60 anos da morte de Getúlio, é um livro importantíssimo, porque é um livro contra Getúlio. Olha, as bibliotecas estão cheias, as prateleiras das livrarias estão cheias. Este livro, o Zé Augusto tem a honestidade intelectual de dizer isso, é um livro a favor e fala das grandes realizações de Getúlio Vargas pelo Brasil. Vale do Rio Doce, ele nacionalizou as riquezas do subsolo do Brasil. Os jovens precisam saber disso. Criou a Petrobras e criou o monopólio estatal do petróleo, porque as multinacionais já estavam aqui, como estão agora de novo. Não, ele que, na verdade, criou a estrutura do Brasil como país, né? Saiu do agrário, pegou aquela fase de agrário para industrial. Que a gente era um subpaís naquela época. Sim, na grande vivíamos, não tínhamos nada, né? Exportação de café. O Brasil, antes de Getúlio, vivia da exportação de café. Pois é. Então, o que é que tem de novo, digamos assim, nesse relançamento, nessa reedição? Né? Eu soube que o Zé Augusto trabalhou muito, né? Muito. Sobretudo no segundo volume, são 3 volumes. Uhum. É uma obra de fôlego, mas não é difícil de ler, não. E não se assustem, não se assusta, telespectador. São 3 volumes, mas ele é um jornalista, ele narra os fatos históricos como se fosse um romance. Você lê com a maior facilidade esse livro. E a grande novidade nesse relançamento, Leite Filho, é que no segundo livro, que ele se dedica mais à questão da Revolução de 30. Por que ele se dedica mais à Revolução de 30? Porque Getúlio, quando volta ao poder em 50, ele cria a retomada dos ideais de 30, que foram muito vilipendiados. Se fala do Getúlio ditador, do Getúlio que copiou a Carta del Lavoro, fala-se do Getúlio germanófilo. Isso foi o que ficou para o cidadão comum, para as pessoas quando vão estudar até nos livros de história, a versão do vencedor que é anti-getulista. E Getúlio, ele foi uma pessoa que entrou na Segunda Guerra Mundial em 1938 contra a Alemanha antes dos Estados Unidos. O Getúlio, em 1938, expulsou o embaixador alemão porque havia uma atividade política muito forte dos nazistas nas colônias alemãs que eram fechadas no sul do Brasil. O que o Getúlio fez? Ele acabou com as escolas onde só se falava alemão e as pessoas não sabiam português. Os filhos dos alemães, das colônias alemãs, não falavam português. Getúlio fechou todas essas escolas que só se falava alemão e matriculou essas pessoas em escolas públicas brasileiras. O Getúlio pegou os filhos dos colonos alemães que nem português falavam e obrigou eles a se alistarem no exército brasileiro para aprenderem inclusive português. Então, acabou com esses focos, e os nazistas eram muito ativos. Isso em 1938. Ele expulsou o embaixador alemão do Brasil. E o que fica na história é que Getúlio era germanófilo, admirador. Em 1936... Germanófilo é para chamar de nazista, né? De nazista. Admirador... De Hitler e do nazismo. Pois e do nazifascismo. Por que nazifascismo? Porque também aí vem a questão da legislação trabalhista. É importante que se diga ao jovem que está nos vendo aqui no seu programa, Leite, que antes de Getúlio não havia nenhum tipo de legislação garantindo o direito ao trabalho. Só existia o direito ao capital. O capital mandava absoluto, não tinha horário para trabalhar, não tinha férias, o trabalhador não tinha nada. Então, Getúlio criou as leis trabalhistas no Brasil, que todas essas leis que até hoje falam mal, ficam dizendo o que atrasa o Brasil são as leis de trabalho. Pois é, e ele também deu ao país aquele aparato de Estado, né? Não foi só a Petrobras, foi também o BNDES, sim, a Companhia Vale do Rio Doce, a primeira fábrica de automóveis, né, de caminhões, né? Siderúrgica. O Brasil importava alfinete, porque não fabricava, vinha de fora do Brasil o alfinete, a enxada, a picareta. O Brasil não fazia aço, não tinha uma indústria siderúrgica, ele criou uma indústria siderúrgica. Getúlio foi uma pessoa que eu digo para você, foi uma pessoa fundamental quando o Brasil saiu da estrutura agrária e começou a se industrializar, e com a visibilidade e a visão de Getúlio. Então, Maneschi, esse livro vai ser lançado quando mesmo? Olha, ele deve estar saindo agora no final de fevereiro, mês que vem, né? Nós estamos em janeiro, está saindo no final de fevereiro, é uma reedição ampliada,
Tá muito bom. Eu tive, como você disse, eu fiz a revisão até gráfica. O Zé Augusto é uma pessoa maravilhosa, um jornalista com uma carreira brilhante na televisão, no jornal, etc. Ele é um jornalista muito conhecido. Ele estava um pouco adoentado agora, mas inclusive tem um outro livro também muito interessante do Zé Augusto, esse inédito que vai sair agora nesse primeiro semestre, que é a história de Tancredo Neves. Ele foi assessor de imprensa de Tancredo Neves. Tancredo Neves, que foi ministro da Justiça de Getúlio Vargas, e foi o único ministro na época, não é, que se levantou a favor do Getúlio Vargas, né? Porque todos os outros ministros, inclusive os militares, eram a favor da licença, ou seja, da deposição do presidente. Eles iam depor Getúlio, para evitar essa deposição. É interessante esse livro, tem vários fatos históricos dele. Por exemplo, Getúlio, quando ele se candidatou a presidente em 50, ele sabia que não ia terminar o mandato dele. Sabe por quê? Porque ele era extremamente nacionalista e todo o segundo mandato dele, que vai de 50 a 54, quando ele dá o tiro no coração, foi no sentido de defender bandeiras nacionalistas, defender o Brasil, as riquezas nacionais para os brasileiros. E isso incomoda muita gente. Aos aliados do capital externo que estão aqui dentro, né, e o capital internacional. E pegou uma fase de transição que foi exatamente os americanos. Ele era amigo de Roosevelt. O New Deal, lá nos Estados Unidos, o Roosevelt disse para o Getúlio, está nesse livro, tem esse depoimento citando as fontes, etc. e tal, que ele, Roosevelt, reconhecendo que ele tentou fazer nos Estados Unidos, a Suprema Corte americana impediu que ele fizesse uma garantia condicional para o trabalho que Getúlio tinha conseguido fazer com a Revolução de 30 no Brasil. Só para a gente terminar aqui e lembrar que o New Deal, que era o programa, né, que levantou os Estados Unidos depois daquela depressão de 1930, do crack da Bolsa, né? O New Deal, em muitas partes, teve inspiração no programa do Getúlio Vargas, né? Isso não é dito, né, porque justamente Getúlio é muito demonizado, mas que está aí na história e estão nos documentos, né? Esse livro vale a pena ver. A Era Vargas, de José Augusto Ribeiro, sendo relançado agora. É um belíssimo livro para quem gosta de ler. Então, assim chegamos ao final desta entrevista com o jornalista Oswaldo Maneschi, do Rio de Janeiro, e que é um militante ativista da causa do voto seguro.